a gente não pode confundir as nossas preferências com demandas. E muitas vezes isso causa sofrimento justamente por confundir essas duas coisas. Tudo que a gente prefere, tudo que é da nossa preferência, quer dizer ao nosso individual. Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que é o melhor, aquilo que a gente entende como mais benéfico pra gente. Mas nem sempre isso acontece. Então, só para deixar bem claro, quando eu falo de demanda, não é que você exija, né? Porque às vezes é uma preferência sua que você exige do outro. Mas você exige até onde é possível, só. Quando essa exigência ela deixa de ser racional e ela passa a ser uma exigência que não faz sentido e que você espera de outra pessoa, espera de uma situação algo que não é cabível, que não é possível e que você não fez nada para mudar, aí você sofre. Aí nós sofremos. Essa semana voltou minhas aulas da psicologia e eu tô aprendendo mais sobre TCC e sobre a TREC, que é a terapia racional emotiva comportamental. Tô olhando aqui porque eu não tenho roteiro para fazer isso, tá? Esses vídeos aqui é sempre um bate-papo legal, mas eu tenho uma colinha aqui para eu lembrar o que é as coisas, tá? E do que eu preciso falar. Então, essa TREC, ela vai falar justamente dessa dualidade entre o racional e o emotivo, que são coisas que se sobressaem, elas se misturam ali. Muitas vezes a gente acha que não, mas não necessariamente. Às vezes sim, o emotivo e o racional se misturam. Nem sempre é benéfico, mas... E o legal dessa relação, de acordo com o que os autores trazem, é que a gente não se frustra pelo que é racional, que é o fato. A gente se frustra pela opinião que a gente tem sobre esse fato. Pelo simbolismo que esse fato tem pra gente, por conta do nosso passado. Então, um exemplo que a gente teve na aula, né? A pessoa que choveu e ela conseguiu aguar as plantas dela, que tava um jardim dela, tava feio porque não chovia muito tempo e agora a terra tá molhada. E nesse mesmo dia, a chuva molhou o colega dessa pessoa. Molhou porque ele tava andando de moto, igual eu me molhei ontem, inclusive. Essa chuva não foi boa pra mim. Então esses fatos, a mesma versão sobre um mesmo fato, faz com que a gente sinta coisas diferentes. E aqui eu dei o exemplo de duas pessoas, mas poderia ser a mesma pessoa. A chuva que hoje me agrada, amanhã pode me incomodar. Certo? Então essa opinião e o que a gente sente sobre as coisas vem sempre da nossa experiência e não do fato em si. Isso é um passo já muito importante a gente entender para poder compreender o cognitivo, tá? Eu vou tentar não fazer isso aqui ficar muito técnico, tá? Porque isso aqui não é uma aula, pelo amor de Deus. Não tenho posição para dar aula para ninguém. Não deveria, pelo menos, dar aula para ninguém. É mais uma troca de ideias aí sobre algo que eu aprendi essa semana e que eu achei muito interessante. Então, a TREC, que é essa teoria não, né? Essa terapia cognitiva emocional comportamental, ela fala que o ser humano ele é sempre inato a ter sentimentos ruins e a observar o lado ruim das coisas primeiro. Todo mundo sempre vê o lado bom, o lado ruim das coisas, mas segundo esses autores a gente tende a observar mais o que é ruim. E é uma coisa que não é difícil da gente observar aqui no nosso dia a dia, né? Eu tenho certeza que para mim pelo menos é assim e que para muitas pessoas também, se você parar para refletir, pô, beleza, eu realmente analiso o lado pior das situações primeiro. Posso até depois de um tempo racionalizar e ter ali um entendimento melhor e ver o lado positivo, mas primeiro o pior dos cenários. Pelo menos comigo é assim, eu consigo me identificar. O que muda é como a gente reage e como a gente lida com esse sentimento ruim. Porque se a gente sempre vai ver o lado ruim das coisas e também, obviamente, coisas ruins acontecem com todo mundo, em diferentes escalas, em diferentes níveis, mas sempre acontece, como a gente lida com isso? A gente pode lidar de uma maneira que é produtiva. A gente pode lidar de uma maneira que a gente tire algum fruto disso, né? Mesmo numa adversidade. E ainda assim, eu não estou falando de tropeçar na rua e agradecer, tá? Eu não estou falando de fazer uma cagada no trabalho e falar, bom, podia ser pior. Não, isso, se for o seu caso, tudo bem, eu não acho que seja danoso você pensar dessa forma. Você pode se sentir triste, essa é a questão.
Você pode se sentir mal, se sentir triste com uma adversidade, mas transforme isso em sentimentos que são naturais e que você possa tirar algum fruto. A tristeza é muito natural e você tira frutos da tristeza. Você pode tirar frutos, né? A ansiedade não. Vou chegar lá, perdão. A decepção, você se sentir decepcionado consigo mesmo ou com uma outra pessoa, também é completamente natural. Tá? Esse tipo de sentimento, quando você tem eles depois de uma adversidade, é o natural. É o natural e você pode tirar alguma coisa disso. Tá? Agora sim, a ansiedade, a depressão, o auto-julgamento em excesso, isso sim não é natural, não é racional e não é bom, não é benéfico. Tá? E é isso que os autores trazem. Eu tô falando dos autores, no caso o Sr. Aaron Beck e o Albert Ellis. Tá? São aí alguns dos pais da teoria cognitivo-comportamental, a TCC. Então, é o que a gente estudou. Né? E, de novo, tô falando aqui algumas coisas mais técnicas da psicologia, tudo, mas quero ir para um lado um pouco mais do bate-papo, beleza? E assim, já que a gente tem sempre essas duas versões para poder lidar com as situações ruins, de uma maneira construtiva, sentindo tristeza, analisando a situação e se sentindo decepcionado, né, canalizar esse sentimento que é ruim, mas para algo mais natural, e a gente tem outro lado que é destrutivo, né? Como que a gente pode nos treinar, de certa forma, não sei se é a melhor palavra, mas nos condicionar, essa é a palavra. Como que a gente pode nos condicionar a justamente enraizar essa versão boa da tristeza, digamos assim? Essa versão que, poxa, apesar das adversidades, eu ainda assim não tô sofrendo em excesso e ainda assim eu tô canalizando isso para um lugar um pouco mais positivo, um pouquinho mais positivo. Existe uma forma, tá? E é por aqui que eu vou parar essa explicação. Existe uma forma, eu não sei qual é essa forma, tá? Na verdade eu sei, a terapia, né? Procurar um profissional e, independente do seu nível de sofrimento, se você acha que você realmente precisa procurar um profissional por necessidade, uma alta necessidade, poxa, eu não tô bem, não tô legal mesmo, ou se simplesmente você quer aprender a lidar melhor com as coisas. É para isso que serve o profissional da psicologia, tá? O psicólogo, ele tá aí pra essas duas coisas. Você não precisa estar sofrendo pra ir no psicólogo, tá? Eu acho que é um papo meio batido, mas psicólogo não é pra louco, psicólogo não é pra doente, é pra quem quer aprender a lidar melhor com as coisas. Pra quem acha que existe uma margem com que eu consiga lidar melhor com a minha vida. Eu acho que todo mundo meio que vai concordar que, poxa, não, eu poderia estar um pouquinho melhor. Pelo menos um pouquinho. Tem muito de filosofia nessa abordagem do cognitivo, né? Muito de estoicismo. Sei que muita gente se interessa por estoicismo aí hoje em dia, de pesquisar, tem muito vídeo no YouTube sobre isso, né? No TikTok eu faço algumas recomendações de conteúdos legais no YouTube e eu sempre vejo muito conteúdo de filosofia sobre o estoicismo, né? É até um foco muito grande, eu achei, tipo, meio desproporcional, considerando as outras escolas da filosofia, que são em muitas, né? Mas é muito interessante. Isso de você aceitar que você sente algo de ruim, né? De que sentimentos ruins são naturais e canalizar isso para algo um pouquinho mais positivo. Não sei se eu tenho mais coisa para falar sobre esse assunto, mas eu acho que já foi bacana o que eu consegui compartilhar até aqui. Então, só voltando lá no começo, a gente não pode confundir nossas preferências com demandas, tá? Aquilo que a gente prefere, né? Aquilo que a gente acha que deve ser nosso, não pode ser uma exigência interna de que, poxa, tem que ser dessa maneira, tem que ser dessa forma e não tem por que mudar. Tem por que mudar. As coisas mudam. Adversidades acontecem. Nem sempre as coisas vão sair conforme a sua preferência. E quando não acontecer, você tem que estar preparado para poder canalizar isso para algo um pouco mais frutífero, digamos, para algo que você consiga aproveitar um pouco mais. E pode se sentir mal, não tem problema. Não necessariamente você tem que estar feliz com as adversidades. Valeu? Obrigado pela atenção aí, todo mundo. De novo, se você tá vendo isso aí, deixa um comentário aqui embaixo. Acho que é muito legal quando a pessoa aparece aqui falando, pô, vi seu vídeo até o final, cara.
Pode ser uma pessoa só, tá? De repente você é o único cara que viu até o final. Você é a única mulher que viu até o final. E obrigado por achar interessante isso. E se não achou também, digita aí e fala assim, pô, isso aí podia melhorar. E aí eu aceito a sua crítica, né? De novo, canalizo isso para um lugar bom. Então, obrigado e até a próxima.